Bem, vamos dar início ao nosso painel 3, falando sobre inteligência artificial e futuro. Vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Todo mundo aqui já ouviu. E não tenham medo, mas fiquem ligados, porque tudo que sai do altar tem um propósito. E dentro desse projeto, vocês vão ver aqui, nós estamos diante aqui de jovens que atuam nesse segmento. São uns que já estão numa carreira mais longa, outros intermediários e outros começando. Então, a gente tem algo muito importante para falar para vocês sobre esse assunto. Então, nós vamos dar início trazendo um vídeo que ocorreu esse ano na Conferência Internacional em Davos e que ligou um alerta, tá, para todas as áreas, e aqui eu estou falando exatamente todas as áreas, desde moda, que a gente acabou de ver aqui, até a igreja, todos os segmentos. Então, está liberado aí o som? Pode ser? Então vamos lá. Solta o som. Está sem volume. What are the most essential skills in the workplace of tomorrow? The 2025 Future of Jobs report surveyed over 1,000 company executives to find out which skills they're looking for right now and which ones are set to grow over the next 5 years. Among the top core skills for 2025 are analytical thinking, resilience, and leadership skills. Cybersecurity, talent management, and environmental skills will see large growth in the next 5 years. By 2030, the core skills will look a little different. AI and big data skills will see the biggest rise, joining analytical thinking and resilience and flexibility among the top. Find out how you can be ready with the Future of Jobs report. Uau! Muito bem. Vamos colocar o primeiro slide. Então, esse aqui foi o Fórum Econômico que ocorreu esse ano. E ali foram reunidos diversos profissionais de vários países tratando dessa nova tendência. Uma tendência que já não é mais tendência. E podemos colocar o primeiro slide, por favor? E o slide, ele fala exatamente o futuro do trabalho na era da inteligência artificial. Então, aqui nós estamos diante, através desse relatório, que haverá transformações, grandes transformações, onde nós estaremos redefinindo qual vai ser o novo conceito de trabalho. Pode passar o próximo slide. E nesse relatório, para vocês terem uma ideia, serão criados, nós estamos aqui com um contraponto, né? Criação e extinção de empregos. Nós teremos uma criação, isso de 2025 até 2030, 2030, gente, está logo ali. Daqui a 5 anos, a previsão dos economistas mundiais é que serão criados 170 milhões de empregos, sendo que 92 milhões serão extintos. Mas teremos um saldo positivo, sim, de 78 milhões. Mas vejam, os empregos que serão extintos, eles serão eliminados pela inteligência artificial. E essas novas oportunidades, a gente vai ver mais adiante, serão disrupções que nós temos que entender que, querendo ou não, elas vão acontecer. Próximo slide. A primeira disrupção tem a ver com competências totalmente novas. Ali no texto ele fala que os empregos criados não são
uma simples substituição daqueles 92 milhões que serão eliminados. Ele exige, sim, uma complementação de uma nova competência que nós devemos ter, aprimorar. E aqui estão algumas dessas competências. Hoje, qualquer área vai ter que saber lidar com habilidades digitais, fluência de dados, domínio de IA, pensamento crítico, e aqui é muito importante. Essa análise não adianta, vocês vão ver ao longo dos nossos palestrantes, que não basta só fazer a consulta na IA, você tem que ter esse senso crítico, que muito mais vale uma boa pergunta do que uma resposta. E o aprendizado, ele tem que ser contínuo. Então, essa é uma realidade desafiadora e é um processo que vai fazer com que nós tenhamos que nos readaptar, nos capacitar para atingirmos esses resultados. Vamos seguindo. Então, essa foi a primeira. A segunda é que aquelas profissões que são existentes, como eu sou advogado, comecei cursando MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Então, eu comecei esse ano, exatamente, minha pós em Inteligência Artificial, porque o meu segmento ele está exigindo muito mais da minha habilidade como advogado. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando eu quero analisar um processo, hoje você tem os processos todos eletrônicos, você baixa o PDF daquele processo, você tem uma ferramenta que foi até apresentada aqui durante a palestra, que é o notebook LLM, e que você coloca aquele PDF e ele analisa tudo que está, faz um resumo de tudo que está ali. Então, eu posso dizer, eu gostaria que você me apresentasse quem são os autores, os réus, quem são os advogados, quem são as partes, se foi citado, se não foi citado. Enfim, você tem como trazer essas informações sem você precisar de ler aquele calhamaço de documento. E aquilo ali você já direciona objetivamente o que te interessa. Lógico, a análise crítica ela é importante. Então, advogado, gerente de marketing, analista financeiro, de fato, vão ter que se readaptar para essas profissões. Porque advogados, outras áreas estão, sim, se transformando. Seguindo. Então, amados, existe uma urgência de requalificação e de atualização. Nós precisamos nos atualizar, porque o mercado está exigindo isso de nós. E eu digo isso em todas as áreas, não só daquele profissional, mas como também do aluno, a forma como ele vai estudar. Então, nós temos aqui aprendizados, eles têm que ser contínuos, porque hoje o novo profissional ele está ficando obsoleto muito rápido. Se você não se atualizar, você vai ser ultrapassado por outros profissionais que se especializam. Então, não pense que a tecnologia ela não veio para dificultar. Pelo contrário, ela veio para facilitar a nossa vida, para exatamente nós termos mais tempo. E isso é um processo. Mas nós não podemos achar que isso é algo que vai me dar trabalho, vai... Não. Quem não entender, por isso que nós estamos trazendo isso para a igreja, para os nossos jovens, é que vocês têm que entender que vocês estão diante de uma geração, o jovem hoje já nasceu com o celular na mão, já sabendo usar. Então, a juventude é uma juventude que se adapta muito rápido, tanto para as coisas positivas, quanto para as situações que não vão edificar. Mas como nós aprendemos do altar que nós devemos nos colocar aprendendo aquilo que é positivo, então usar ferramentas de forma positiva vai otimizar tudo dentro do nosso trabalho. Por fim,
Então, a minha parte é exatamente trazer essa rápida análise do que está acontecendo. Hoje não é mais uma situação que é para o futuro. Não, é atual, é algo atual. Perfeito? Então eu vou passar agora para o Garritano, o Vitor Garritano, ele vai se apresentar. E aqui estão jovens, então se espelhem nos jovens para saberem quais caminhos vocês devem seguir, porque esses jovens são jovens de sucesso. Amém. Boa tarde, pessoal, graças e paz. Eu sou o Vitor, eu sou cientista de dados e também sou formado em ciência da computação e tenho mestrado em inteligência artificial pela UFRJ e já atuo, há alguns anos no mercado de trabalho, nessa área de ciência de dados. E, como o Alex comentou, a gente vive uma mudança extremamente acelerada em relação às habilidades que um profissional precisa no mercado de trabalho atual para se manter relevante. Então, a gente trouxe aqui até alguns dados de instituições especializadas no futuro do trabalho. A gente vê aqui que, até 2030, as competências centrais aqui, considerando uma ampla gama de funções, 39% dessas competências vão mudar completamente, e certamente uma das competências que mais vai ser valorizada é a análise de dados e o domínio e a fluência em IA. E isso tanto é uma tendência que o segundo número que a gente traz, que 77% das empresas já investem, já realizam planos de capacitação dentro das suas empresas para treinar o seu pessoal, para continuarem relevantes com relação às novas demandas do mercado. E pode passar aí, Paulo, por favor? E, sem sombra de dúvidas, pessoal, o carro-chefe dessa mudança é a IA generativa, que, como o Alex comentou, hoje a IA generativa não é mais simplesmente uma habilidade que é legal você ter, é um requisito essencial, não é mais como um diferencial dentro da sua carreira, mas é algo básico. Assim como você dominar, por exemplo, um pacote Office, falar inglês no seu trabalho, hoje dominar a IA generativa é um requisito essencial independente da sua área de atuação. E eu imagino que vocês já têm algum conhecimento, mas a IA generativa tem diversas aplicações, diversas áreas. Uma delas é a criação de conteúdo, onde a gente consegue gerar textos, imagens e vídeos e áudios para campanhas de marketing, para publicações e até as artes que a gente faz na igreja para divulgar os nossos cultos, divulgar a nossa agenda, a gente também utiliza dessas ferramentas. E a gente tem outras aplicações, como otimização de processos dentro da empresa, independente da sua área, se você tem tarefas ali que são muito repetitivas, que demandam um esforço manual muito grande, talvez você possa otimizar essas funções utilizando alguma ferramenta de IA generativa, liberando o seu tempo para focar em outras coisas e em decisões mais estratégicas. E um terceiro também, que a gente traz aqui em relação a usar a IA generativa como um apoio para o seu estudo. Então, a gente consegue criar roteiros de estudo detalhados, resumos, simulados, criar materiais de apoio para apoiar durante os nossos estudos no ensino médio, início da faculdade. Tudo isso a gente pode colocar, empregar a IA generativa para trazer uma eficiência ali no nosso tempo, a gente conseguir estudar e obter resultados cada vez melhores. E essas aqui, pessoal, são só algumas áreas. A gente também convida aqui os nossos irmãos. Vou passar aqui a palavra para o Paulo, que trabalha com desenvolvimento de software também, mas numa startup de energia solar, para também falar um pouquinho da experiência dele com IA generativa. Paulo, por favor. Então, amém. Boa tarde, pessoal. Graças e paz. Então, meu nome é Paulo Assis. Aqui no Ministério eu atuo em intercessão, palavra, mídia e mais uns aí. Evangelismo, sociabilidade. Mas eu sou formado também em ciência da computação e também pós-graduado em engenharia de software. E, como o Vitor falou, eu trabalho numa startup de energia solar. E, como é uma startup, em novembro eu faço 4 anos nessa empresa. Eu entrei quando era uma empresa bem pequena, ainda estava começando os processos. Então, o que nós fazemos é monitorar os painéis solares, por exemplo,
se uma pessoa tem uma instalação de painéis solares na sua casa, isso é considerado uma usina. Então, nós temos usinas... A empresa fica em Minas Gerais, mas nós monitoramos usinas no país inteiro. Quando eu entrei, eram cerca de 2 a 5 mil usinas. Hoje, da última vez que eu olhei, estava chegando em 70 mil. Então, está crescendo bem exponencialmente. A startup também já passou pelo Vale da Morte, que é um termo usado que é quando uma startup está começando, e aí tem um processo que ela cai, que é quando ela não está dando lucro, está dando prejuízo, e ela sobe e começa a dar lucro. Então, a gente passou esse vale e agora está dando lucro. Então, a gente agora está contratando mais pessoas, também tem fomento do governo, tem ajudas externas, e assim vai indo. E na empresa nós utilizamos AI, inteligência artificial, principalmente para obter insights de usinas, ou seja, como nós temos históricos de produção de usinas do país inteiro, nós conseguimos ter uma base de dados e aí saber se uma usina ela pode estar produzindo abaixo da média ou acima da média. Por exemplo, se um painel solar precisa ser limpo, se ele está com poeira e alguém precisa lá dar uma manutenção preventiva, porque sem essa ajuda, quem trabalha no campo, né, quem instala esses painéis, eles não têm essa base antes, às vezes eles só descobrem que precisa ter manutenção depois que já dá um problema. Então, tendo esses insights por AI, essas ideias, essas ajudas, já consegue fazer antes de acontecer o problema. Também usamos, como até o Vitor falou, em questões de marketing, para escrever artigos, processos do cotidiano, ajuda com cliente, suporte. E no meu dia a dia, como eu sou desenvolvedor, né, programador, eu uso ferramentas como o Copilot, que é mais focado para desenvolvimento, e algumas outras, que aí é para você automatizar coisas repetitivas do código, que é quando a gente programa, tem muitas coisas que a gente repete várias vezes para fazer a mesma coisa, e a AI ajuda nisso. Ainda precisa ter o senso crítico, que depois vai ser dito mais para frente, que não é você só deixar a AI fazer tudo para você e não fazer mais nada. Você também precisa olhar, analisar o código que ela gerou, se o que ela gerou é correto, se não é, se faz o que você quer, se não faz. Porque senão também pode gerar códigos errados. E isso hoje está virando até um problema no ambiente de dev, porque muitos devs só deixam a AI fazer tudo, e aí acabam se tornando profissionais que não têm um senso crítico bem desenvolvido, e com o tempo isso pode dar problemas até na carreira, e por aí vai. Ou até vêm vários sistemas sendo desenvolvidos que não são bem feitos e acabam gerando muitos problemas, bugs. E nós também atuamos no mercado de geração compartilhada, que é algo que está começando no Brasil, lá fora ele já está bem estabelecido em alguns países, que o que acontece é uma pessoa, assim, vocês, qualquer um, podem, por exemplo, fazer uma instalação de uma usina solar, por exemplo, num campo, num lugar assim, ter painéis, e aí vender a energia produzida para outras pessoas. E essas outras pessoas elas podem abater essa energia gerada da conta de luz. E aí podendo até zerar a conta. Isso é até divulgado hoje em alguns locais como a aposentadoria do futuro, que é você meio que alugar energia. E aí tem trâmites no governo acontecendo para poder legalizar isso da melhor forma. E também nisso nós usamos AI para gerar, ainda buscando também, né, está melhorando o processo, que seria para conseguir obter, como são faturas de energia, e uma pessoa está vendendo energia para outras pessoas, investidores, para essas pessoas saberem qual a melhor forma de vender, quais são os melhores clientes, qual a melhor forma dela dividir a energia para diferentes clientes. E aí tudo isso a AI dá insights para a gente, dá ideias. Então, a gente também está com alguns projetos aí até para o governo da CEMIG, estatal da CEMIG, no caso, para desenvolver coisas desse tipo. Então, participando de alguns processos seletivos para isso. Então, seria isso o que a gente usa, principalmente, ao menos na empresa que eu trabalho, além de outras coisas, como desenvolver telas, dia a dia de trabalho. Então, seria isso. Boa noite, graças e paz. Eu sou José Carlos, eu me formei em TI no ensino médio. Atualmente eu trabalho como programador na PUC, num projeto terceirizado para empresas grandes, como a Petrobras, por exemplo. E eu vou falar um pouco sobre cibersegurança, que foi uma coisa que eu aprendi no ensino médio. Atualmente eu não utilizo mais isso no trabalho, mas é algo que me chamou muita atenção durante a época que eu estava me formando. Uma pergunta geral. Todo mundo sabe o que é cibersegurança ou não faz nem ideia do que seja? Não faz ideia.
Sendo bem simples assim, acho que todo mundo já viu o comercial do WhatsApp na televisão, certo? Ou aquelas propagandazinhas falando sobre criptografia. Uma parada muito complicada, digamos assim, mas que mostra um cadeadozinho. A cibersegurança é isso. A gente protege as informações que vocês utilizam. Cada mensagem, áudio, foto é um dado. E aí a empresa transforma, criptografa, tornando impossível para outras pessoas ou até eles mesmos conseguirem saber o que é. Então só você e a outra pessoa que você mandou vai saber o que é. Então ninguém mais sabe. Isso é o básico da cibersegurança. É a proteção que os programadores vão fornecer aos usuários. E fornecendo a IA é basicamente tudo aquilo que a gente faz para proteger os usuários da IA. A IA é uma maravilha, ajuda todo mundo, como ele disse, ajuda a nós mesmos, programadores, ajuda vocês em determinadas tarefas, mas também é necessário a cibersegurança para proteção. Hoje em dia, ainda mais com conflitos de avanços tecnológicos, tanto os Estados Unidos quanto a China, eles dois estão num combate muito grande na criação e uso de IAs. Principalmente os Estados Unidos criando IAs para proteção das próprias informações de governo, criação de táticas militares. Muitas das vezes eles não estão mais usando comandantes, estão usando IA para isso. E a mesma coisa a China. E muitas das vezes eles criam IAs para hackear, que é o que usam para combater, para roubar informações, o que é errado. Inclusive, tem as PLs no Brasil combatendo isso. Já foram 3, inclusive, que já estão em uso. E outras estão sendo implementadas. Mas as IAs, hoje em dia, estão sendo usadas tanto para o bem, tanto para o mal. Então, a cibersegurança está sendo de grande ajuda, de grande importância para a proteção de todas as pessoas, inclusive na defesa da Deep Web, que muitas das vezes tenta roubar dados, ou então das fake news. A cibersegurança é fundamental para impedir que isso aconteça. Isso. E é isso. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Renan Martins Pereira. E, bom, atualmente eu estou estudando, né? Estou me formando em ciência da computação. Rapaz aqui já com técnico, outro com mestrado, outro já formado. E eu aqui estou começando, né? Tudo certo. Aqui na igreja eu atuo como músico, na intercessão. Até ajudo a tia Márcia às vezes aqui. Cadê ela? Ela está aqui? É aí atrás, ela ali. Quando tem que fazer o ofertório, às vezes estou aqui ajudando nessa parte do ofertório, né? E, bom, o que eu gostaria muito de dizer aqui é que, como eu, estando nesse ambiente de faculdade e convivendo com muitas pessoas, né? Pessoas de diferentes áreas. Pô, eu tenho amigos de administração, de arquitetura, de odontologia, psicologia e tudo mais. E, assim, muitos desses meus colegas, a partir da instrução que lhe foi dada por pessoas da minha turma, eu incluso, sobre a IA, sobre a utilização da inteligência artificial para a sua vida, tanto no estudo, tanto no trabalho, se sentiram muito beneficiadas, sabe? E o que eu quero passar com essa informação é que, assim, pô, você não precisa ser dessa área específica de tecnologia para usar a inteligência artificial no seu trabalho ou na sua rotina de estudo. Porque parece que é muito nichado, né? Essa questão de IA, nichado, não só a pessoa que é programadora pode usar IA, só a pessoa que trabalha com dados pode usar IA. Mas não. E eu digo isso porque muitos dos meus amigos que eu citei aqui de outros cursos, tiveram, assim, pelo que foi dito, claro, né, resultados muito, muito, muito bons para a sua própria vida, com sua rotina, com
Quando eu digo rotina, rotina de estudos, rotina para conseguir conciliar tudo, certo? Porque, querendo ou não, às vezes a vida, é uma loucura, né? Então, e muitas vezes a gente não consegue conciliar o tempo das nossas vidas, né? Tempo de estudo, com trabalho, com igreja, com, não sei o quê, tenho que fazer academia, faço futebol, faço luta, não sei o quê. E aí, tudo isso em 24 horas, mais dormir, caraca, é um tempo. É um tempo. E assim, inclusive foi citado aqui a questão do notebook LM, que acredito que foi um achado assim dos meus colegas que mais gerou assim resultados positivos, porque assim no ambiente de faculdade, principalmente onde eu faço na Veiga, é passado muito PDF, muito PowerPoint e um conteúdo bastante extenso, assim eu posso dizer, né? E muitas das vezes você tem um conhecimento, numa X matéria, por exemplo, você tem o conhecimento de tal parte dessa matéria, mas em outra parte dessa matéria você está assim, meio confuso, está, caraca, mais para lá do que para cá. E a IA, no caso dessa IA, do Notebook LM, ela vem muito para ajudar nesse quesito, dos meus amigos, porque muitos deles antes disso tinham que procurar em PDF, procurar em autores, em autores e em bibliografia passaram pela faculdade. E tudo bem, isso está certo. Não é demérito fazer isso. Mas não vamos negar que isso ocupa tempo pra caraca da gente. E, querendo ou não, o nosso tempo é valioso à beça, né? Acredito que o tempo de todos vocês aqui seja muito valioso. E a utilização da SA vem justamente para isso. Acredito que a grande maioria, quando eu digo isso, é na rotina, não justamente para a tecnologia, sim para a rotina de cada um aqui, seja justamente para otimizar seu tempo, e para agregar mais valor em um tempo reduzido, sabe? E com qualidade, porque assim, tem dia que tá cansado, acordou mal, caraca, brigou com seus pais, caraca, e aí o dia... Tem dia que, irmão, não adianta o que tu faz que, caraca, não vai funcionar, sabe? E então, essas ferramentas estão aí, né? Estão aí para auxiliar a gente, e utilizando também a parte do senso crítico, de você pedir para a IA, você pediu, tudo certo, ela te manda o resultado bom, direto, enxuto, claro, e através desse resultado você poder... com o seu próprio senso crítico de pessoa humana, de saber o que pode prestar, do que presta mais, do que pode ser talvez descartado, você ter resultados bons, de otimização de tempo. Eu inclusive, não quero dizer minha rotina, mas acredito que muito do que eu faço hoje em questão de estudo, muito mesmo, com auxílio da IA. E acho que isso me dá muito mais gás também, até porque muito do portfólio que eu tenho de projetos pessoais meus, eu peço ideias para a IA, por exemplo. Eu estou aprendendo tal ferramenta. Você tem alguma ideia de projeto para mim? Assim, alguma ideia que eu possa pôr no meu portfólio, que é requisitado no mercado e tudo mais? Ela me passa essa ideia e, através dessa ideia, eu posso fazer algo construtivo que gera valor em cima disso e com um tempo muito menor. Que eu duraria talvez semanas e semanas para talvez ter a criatividade de pensar em um projeto
a IA consegue me dar a ideia de um projeto para, através disso, eu poder fazer funcionar, sabe? E isso foi algo muito funcional na minha vida, está sendo, né? E acredito que será muito funcional na vida de vocês também, se vocês abraçarem isso de fato e procurarem pesquisar, procurarem se integrar com esse mundo que está vindo, né? Que está vindo não, né? Que É presente. Que já está, né? O importante é vocês entenderem que a IA, ela não veio substituir o ser humano, jamais. Porque o senso crítico é nosso. O conhecimento é nosso para avaliar se aquilo que a ferramenta está te trazendo, ela é exatamente verdade. Se aquilo ali é uma alucinação da ferramenta, então é muito importante o senso crítico, ou seja, o ser humano, ele, obviamente, é quem domina a máquina. E aí eu vou passar aqui para o Vitor, que vai falar sobre exatamente dessa situação, né? Isso, pessoal, exatamente. Pablo, pode passar um slide, por favor? Como o pessoal trouxe aqui, né, todas essas hard skills são importantes, essas competências técnicas são importantes, né? Porém, hoje, igualmente importantes são as soft skills, né, as habilidades comportamentais, as habilidades sociais, né, que é aquilo que a IA, de fato, não consegue replicar, né? É o nosso diferencial humano, né? Eu não sei se todos já escutaram esse termo de soft skills, habilidades comportamentais. Então, a gente trouxe um comparativo no próximo slide, Paulo, por favor, de qual é a diferença, né, entre as duas. As hard skills, né, é um conhecimento técnico, algo que você precisa ter para desempenhar a sua função, independente da área que você esteja trabalhando. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui, como na área de desenvolvimento, né, a programação, a análise de dados, o design gráfico, por exemplo, saber utilizar os softwares, as ferramentas de edição de imagens e vídeos, e os idiomas também, né, você conseguir se comunicar com pessoas em inglês, em espanhol e outros idiomas, né, considerando que você está numa empresa multinacional, por exemplo, que tem uma colaboração, né, entre países, né. Tudo isso são competências técnicas, né, que você precisa ter para desempenhar a sua função, né. Porém, existe um outro leque de competências, que são as soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, né, que também são essenciais para a gente colaborar e ter sucesso, né, dentro da nossa carreira, ainda mais considerando que hoje, né, existem empresas com diversas áreas e equipes, né, multidisciplinares. Muitas vezes a gente trabalha com pessoas que não são da mesma área de formação que a gente, né, e a gente precisa falar, né, uma linguagem comum, né, para atingir os resultados desejados, né. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de soft skills, né. Uma delas, né, é a comunicação eficaz, como é que a gente consegue transmitir ideias de forma clara e assertiva para pessoas que não são técnicas ou para pessoas que não são da nossa área de domínio, né. Uma coisa muito importante também é a gente conseguir colaborar em equipes, dividir as tarefas, compartilhar contexto, conhecimento, dividindo os papéis. Também, como o Alex e o Renan trouxeram, né, a questão do pensamento crítico, né, como é que a gente pode analisar e tomar decisões lógicas baseadas em dados, né, baseados ali em fundamentos, né, em dados, num racional ali bem estabelecido. E também, né, a liderança, né, como é que a gente consegue influenciar e guiar a nossa equipe, né, o nosso grupo de trabalho, para atingirmos, né, os resultados que geram valor na empresa, né, pessoal? Porque no final do dia é isso, né, que nós como profissionais e a empresa também está interessadas, né? A gente conseguir gerar valor, gerar resultados para a empresa, né, a partir do nosso trabalho, né? E passa aí, Pablo, por favor. E aí, né, pessoal, naturalmente, hoje em dia, e será, né, certamente isso vai ser cada vez mais intensificado para os próximos anos, o profissional completo, né, vai ser aquele que tem o domínio desses dois tipos de habilidades, né? Que tanto as habilidades técnicas quanto as comportamentais, né? E também aqueles, né, que possuem a fluência, que dominam as ferramentas de IA, que estão constantemente se atualizando, né? A questão do aprendizado contínuo, que acompanha as tendências do mercado, né? E se renovam, né, de forma bastante proativa, sem esperar quando a minha empresa oferecer uma determinada capacitação sobre um tema, aí eu aprendo isso. Não, a gente sempre, hoje, né, é necessário que nós estejamos a um passo à frente, né, ligado nas tendências do mercado e nos capacitando, né. E certamente, né, as soft skills, né.
Porque a IA, ela consegue automatizar algumas tarefas, mas em cenários, né, onde a gente precisa tomar decisões, onde existe muita incerteza, a gente precisa julgar ali o que vai ser melhor para o futuro de uma companhia, por exemplo. O pensamento crítico, né, é a resolução de problemas que só nós humanos, né, com o contexto necessário podemos ter, vai continuar sendo indispensável. Né? E aí, passa aí, Paulo, por favor. Né, pessoal, como o pessoal também trouxe, a IA é uma ferramenta muito poderosa, mas de forma nenhuma ela vai substituir o nosso raciocínio. Né? A IA é uma ferramenta que vai potencializar, mas não vai substituir, né, o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de julgamento e inovação. Né? Porque, como a gente sabe, né, isso são características inerentes do ser humano, né? E isso vai continuar sendo, né? Então, a gente tem a capacidade de julgar, de entender o contexto onde nós estamos inseridos. Somos nós que temos a criatividade, né, o poder de inovação, né? Então, a gente sempre tem que utilizar, né, essas ferramentas com muita consciência e não de forma indiscriminada, né? Pois isso pode trazer prejuízos tanto para a sua companhia e até para a gente mesmo, né, enquanto ser humano. Né? E aí, Pablo, passa, por favor. Saiu um estudo recente do MIT, onde eles pesquisaram, né, como é que a atividade cognitiva e cerebral das pessoas estava sendo afetada com a utilização ou não de assistentes, né, de IA generativa para a realização de trabalhos acadêmicos. Né? Eles fizeram um estudo controlado, né, na produção de trabalhos acadêmicos e alguns resultados, né, que eles trouxeram que, para o grupo que estava utilizando a IA, durante todo o processo ali de confecção do trabalho, eles notaram, né, uma diminuição de 55% na atividade neural, né, na nossa capacidade aqui de pensar, de criar conexões, de avaliar criticamente. Né? Então, a gente vê que o uso indiscriminado da IA acabou prejudicando, né, em mais da metade, ali, mais de 55% a nossa capacidade crítica, né, de avaliar o que está sendo gerado ali, né, ao invés de apenas confiar, né, cegamente, sem julgamento, em relação ao que a IA está produzindo. Né? E também o dado ali da direita, em relação, né, à perda de memória. Né? As pessoas que utilizavam IA de forma intensiva, elas acabavam não lembrando o que foi produzido, né, o que foi escrito. E isso também, né, é um efeito nocivo, né, porque quando a gente não se apropria daquele processo de criação técnico, aquilo não se enraiza no nosso cérebro, né, as conexões não são criadas na nossa memória, e a gente não é nem capaz de citar, de relembrar, de fixar aquele conhecimento. Né? E isso, né, essa situação, esse débito cognitivo, né, pode acontecer pela conveniência, né, para tipo, vou usar a IA que é muito mais rápida do que eu pensar, mas, né, em níveis mais acentuados pode gerar, né, uma dependência e até mesmo uma perda, né, das nossas habilidades cognitivas. Né? E, por conta disso, né, a gente precisa usar a IA de forma responsável. Né? E aí, passa aí, Paulo, por favor. Para a gente evitar, né, esse débito técnico, a gente tem que ativamente, né, utilizar o nosso pensamento crítico, ver se o que está sendo gerado faz sentido, né, se está factualmente correto, se está dentro do nosso contexto. Né? E, como a gente vem falando, né, a IA é o nosso copiloto, né, não alguém que vai fazer as coisas automaticamente que irá nos substituir. Né? Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento na hora de utilizar essas ferramentas. Né? E também continuar com o nosso aprendizado contínuo, né? Entendendo também quais são as limitações, os viés ali que são inerentes a todas essas ferramentas, né? Mas que com a nossa capacidade humana, com o nosso pensamento, a gente consegue sobrepor essas limitações, né? E tirar proveito dessas ferramentas. Né? E passa aí, Pablo, por favor. E um tópico também que o José já havia comentado, né, a gente vai dar uma passada bem rápida aqui, em relação à cibersegurança, né, na era da IA generativa, né, porque a IA também, né, é uma ferramenta muito capaz, porém ela traz uma série de preocupações, né, que são muito pertinentes com relação à segurança. Né. Ela pode ser usada, né, tanto como uma ferramenta de defesa ou uma ferramenta ali que irá potencializar, né, os ataques, né? Como, por exemplo, a geração de vídeos de pessoas falando coisas que elas não estão falando, né? E hoje, com a qualidade da IA, né, acaba parecendo que é a própria pessoa mesmo que está falando. Né? Fica muito difícil da gente distinguir. Né?
a geração de e-mails e campanhas de marketing, né, o phishing ali, personalizado, né, em escala. Às vezes a pessoa acaba caindo num golpe ali, acha que está falando com uma pessoa, né, mas é uma IA generativa, né, que foi feita, né, que foi usada para o mal, né. Então, isso é também uma coisa importante da gente salientar, né. A ferramenta está ali, né. Tem pessoas que usam para o bem e usam para o mal, né. Depende do uso que você vai dar para ela, né. E aí passa aí, Pablo, por favor. E como a gente comentou, né, o José pontuou muito bem, né, existe uma série de desafios éticos e de segurança com a IA, né, e a gente entende, né, que uma das medidas, né, que vão ser benéficas, né, que serão necessárias, é uma regulação, né, do uso da IA aqui para que a gente consiga estabelecer, né, padrões de segurança, garantir transparência e governança, né, do que está sendo produzido, né, e do que é gerado com essas ferramentas, né. E passa aí, Pablo, por favor. E, né, algumas recomendações aqui, né, pessoal, de como que a gente pode se manter seguro, né, nessa era. A gente sempre tem que ter o pensamento crítico e verificar a veracidade do que a IA está gerada, do que a IA é gerada, do que a IA gera para a gente, perdão. A gente também precisa, né, continuar protegendo os nossos dados, utilizando senhas fortes, não repetindo a mesma senha, né, não colocando a senha como o nome da mãe ou a sua data de aniversário, né, que são precauções ali importantes de segurança que a gente precisa ter. E ainda mais, né, não compartilhar dados sensíveis, informações pessoais e confidenciais com a IA. E também, né, estarmos, né, também buscando entender quais são as limitações, quais são os riscos quando a gente utiliza essas ferramentas, né, para nos prevenirmos, né? E aí, passa aí, Pablo. E aí, pessoal, só para a gente fechar essa parte da palestra, a gente, né, traz um convite, né, para que todas as pessoas, independente da área, utilizem a IA, né, compreendam os fundamentos ali, explorem as ferramentas, né, que estão disponíveis, né? Existem muitas versões pagas de IA que entregam resultados muito interessantes, mas também, né, existem muitas ferramentas gratuitas, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, né, que a gente citou ali, e a gente pode começar a utilizar, né, para conseguir familiaridade com essas ferramentas, né, e aplicar no nosso cotidiano, né. E uma coisa só, Pablo, peraí, volta aí, só concluir aqui. Uma coisa muito importante, né, é que, como a gente vem falando, a gente teve aqui o exemplo de várias pessoas de áreas diferentes aplicando IA no seu dia a dia. Quem teve a oportunidade de passar ali no nosso stand, também a gente veio conversando com as pessoas, né? E a gente entende, né, que, independente da sua área de trabalho, existe alguma coisa que pode ser automatizada, existe alguma coisa que você pode ter mais agilidade ali para um determinado resultado, e a gente convida, né, vocês a tentar identificar esses casos de uso, tentar pensar ali o que você consegue fazer utilizando, né, essas ferramentas para otimizar o seu tempo, né, tanto na parte profissional quanto na parte de educação, né, se você tem os seus estudos, se você precisa criar um resumo, criar um questionário ali para fixar o seu conhecimento, né. E pegando esse gancho, passa aí, Pablo, por favor. A gente queria trazer para vocês, pessoal, 2 ferramentas que estão gratuitas com determinadas condições, né. A gente tem o Gemini, né, a IA da Google. A gente tem a versão Pro, a versão mais potente e poderosa da IA, né, e eles estão oferecendo, né, o plano Pro ali gratuitamente por 1 ano para todos os estudantes, né, seja de nível médio ou de faculdade, né. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar, né, para otimizar os nossos estudos, né. Esse QR Code leva para esse link que a gente está mostrando aqui do lado da apresentação, e a gente também vai compartilhar a apresentação no grupo ali do WhatsApp da conferência, né, mas também quem quiser escanear já cai para esse link direto, né. E a segunda ferramenta, passa aí, Paulo, por favor, é o Perplexity, que também é um outro provedor de IA, né, e é até melhor que o Google, né, oferecendo resultados superiores que o Google. E para quem é cliente da Vivo, né, para quem tem o celular da Vivo, a Vivo oferece, né, 1 ano da assinatura Pro do Perplexity, né. Basta você entrar ali na ferramenta, cadastrar seu celular, que a assinatura já vai ser ativada, né? Então, é mais uma ferramenta aí, né, que pode estar acessível no nosso cotidiano e que a gente pode começar a utilizar, né, para se beneficiar da tecnologia, né? E passa aí, Paulo, por favor. Então, acho que da palestra, né, pessoal, fechamos. E a gente queria abrir, né, também
para vocês trazerem comentários, trazer alguma pergunta, né? Estamos aí, né? E também, né, depois visitar o nosso stand ali, a gente pode dar uma atenção mais focada aí para vocês. E acredito que seja isso, Alex. Fechamos, então. Importante, aqui nós estamos diante de jovens do nosso ministério, pessoas normais, músicos, né? E fazem toda a atividade aqui na juventude, todos os jovens conhecem, são preciosíssimos para o nosso ministério e que na sua vida do dia a dia carregam consigo, estão construindo um futuro com propósito, né? Criando, sendo referência para os ambientes onde eles convivem. Isso é muito importante, isso nos orgulha muito. E a gente quer, se você gostaria de aprender um pouco mais sobre isso, nós aqui da equipe estamos dispostos a ajudá-los, a encaminhá-los, a orientá-los para que vocês possam, né, experimentar sobre isso. Você às vezes está tendo uma utilização equivocada, a gente está aqui para orientá-los, para que vocês possam otimizar o tempo de vocês, para que vocês possam usar de forma correta e edificante para a vida de vocês, naquilo que vocês se propõem nos estudos e nas suas carreiras. Amém? Então, muito obrigado.